Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius, estou aqui para apresentar mais uma aula hoje no nosso canal Nest Pro, tá? Hoje eu vou apresentar para vocês um crop fade, bem marcadinho, mas muito bom. Fique atento para a aula de hoje. Hoje no corte apresentado, que é um crop fade, eu vou apresentar uma técnica de 2 pentes apenas, uma transição bem curta, tá? Na parte do topo, eu vou fazer uma texturização bem interessante, bem fluida e bem leve para esse topo, para preencher essa parte, dar mais volume para ela e deixar bem marcado, bem dropado na parte da frente. Antes de iniciar seu corte, você tem que saber identificar qual que é o nível de occipital do seu cliente, tá bem? Isso aqui vai influenciar totalmente no seu corte. São 3 perfis de osso occipital, sendo eles o médio, o alto e o baixo. Mais comum de todos, o médio. Quando o perfil de occipital é um pouco mais saltado para fora do crânio, o indicado para você é manter essa região da coroa com mais volume, tá? Preservando assim essa parte e mantendo o shape mais bonito. Corte indicado para você: low fade, taper fade e moicano. O perfil mais comum que a gente acha de osso occipital é o perfil mediano, tá? Nesse tipo de perfil, o mais indicado para você é manter ainda a coroa para equilibrar essa parte mais saltada do osso occipital. E o corte mais indicado para você fazer seria um taper fade, que ainda assim prevalece essa parte, um mid fade, que ainda pode manter mais espaçado, e outros que você consiga preservar essa região, tá? Só para manter equilíbrio entre eles. E por último, o perfil de osso occipital mais alto. Nesse tipo de perfil, você pode fazer cortes mais altos, por exemplo, o buzz cut, o high fade, entre outros. Evite deixar uma linha muito grande aqui, uma linha de peso de cabelo, tá? Porque isso aqui pode expandir mais ainda esse occipital e assim ficar desproporcional. E também tem o perfil padrão. O occipital não é tão saltado e não tão para dentro. Nesse tipo de perfil, você pode fazer qualquer tipo de corte. Então você pode aproveitar e usar e abusar da sua criatividade para fazer qualquer tipo de corte. Gente, nesse corte apresentado, que é um drop fade, eu vou usar a técnica de 2 pentes, tá? Iniciando na 0 baixa, já que o cabelo está um pouco curto ainda, não tem necessidade de passar a 2. Já vamos direto para 0 baixa. Pessoal, sempre movimento em C, tá? E eu vou baixar um pouco aqui, até na linha do occipital, justamente para preservar esse volume na coroa dele. Refaça essa linha bem precisa. Máquina de acabamento. Pessoal, eu sempre passo, após a primeira marcação da 0 baixa, eu passo a máquina de acabamento, tá? Já limpando e deixando pré-pronto essa região skin, essa região de conexão na 0. Assim eu consigo ter uma visão muito melhor do que eu estou fazendo, de qual é o meu objetivo final. Limpa bem. Essa aqui é a preparação para nossa shave, tá? Então tem que ser bem trabalhada, bem limpa, para que assim fique tudo perfeito para receber nossa shaver. Shaver. Pessoal, eu vou com a shaver bem próximo da linha da 0, tá? No limite da minha marcação de acabamento. E sempre com pressão no início e depois em movimento reto de saída, tá? A gente vai sair lá próximo da 0 nossa, da 0 baixa. Sempre tomar cuidado para não marcar, porque a marcação da shave é bem complicadinha de tirar, ainda mais se você for iniciante. Pente 1,5, alavanca alta. Pessoal, estou usando aqui agora o pente 1,5 alavanca alta e usar sempre ele no movimento em C, tá? Eu quero preservar essa linha de peso aqui. Eu quero um formato um pouco mais quadrado no corte. Então, se você não preservar isso aqui, você não vai ter peso para finalizar esse corte, tá bem? Sempre penteando para baixo para direcionar novamente o fio. Uma dica importante aqui para vocês, tá? Invistam, em pentes.
Hoje eu estou usando um Sesibon 20, tá? Tem uma diferença muito grande entre um pente original e um pente paralelo, principalmente no pentear. O penteado original é bem mais suave, o arrastamento de fios é bem melhor, tá? Ele não engancha, ele não machuca a pele, ele te dá uma precisão muito melhor, principalmente se for fazer um corte todo na tesoura, por exemplo. No meu caso aqui, ele me dá um direcionamento, uma proporção bem melhor no meu pentear. Então fica muito mais fácil de eu realizar um fade mais interessante, mais bonito, mais prático pro dia a dia e bem mais rápido. Zero alta. Pessoal, estou usando aqui a zero alta e vocês têm sempre que ficar atentos no espaço entre as marcações, tá? Porque isso aí vai influenciar totalmente na sua transição. Nesse caso aqui, eu estou fazendo mais ou menos um dedo, tá, de espaço na zero alta e não vou subir muito. Por quê? Meu espaço de transição é curto. Então eu não posso subir muito, senão eu vou deixar muito claro aqui e não é o objetivo do corte. Eu quero esse corte um pouco mais pesado nessa região. Se eu subir demais, vai clarear muito e automaticamente não vai ficar da forma que eu quero. Outra dica interessante aqui para vocês é tentar preservar essa região aqui, ó, da zona frontal. Essa parte a gente vai fazer o acabamento ainda nela, então eu preciso dela em destaque também. Se eu vim com a zero alta e ficar clareando e todos os pentes em sequência ficar clareando essa região, vai ficar muito clara. Aí talvez eu vou ter que usar uma maquiagem, um topique, alguma coisa do tipo, para dar o resultado que eu quero. E eu não gosto, eu gosto de deixar o mais natural possível. Zero intermediária. Agora, pessoal, estou usando aqui a zero intermediária, tá? Movimento reto para retirada de marcação. Logo após isso, eu vou usar a zero baixa, com a mão bem leve, para retirar essa segunda marcaçãozinha aqui, ó, da zero. Trabalhe bem cada detalhe, cada ponto, cada movimento da máquina, para assim você ter um resultado bem melhor. E justamente para otimizar seu tempo. Não precisar ficar voltando aqui uma, duas, três vezes para fazer esse polimento e tirar marcações. Isso aqui que vai otimizar seu tempo. Isso que vai deixar seu corte mais rápido, mais bonito, mais preciso. Automaticamente mais dinheiro no bolso. Zero baixa. Aqui eu estou usando a zero baixa, movimento curto, somente em cima da marcação. Talvez você vai ver ou não vai ver tirando a marcação, mas fique atento no barulho, o barulho do cabelo cortando. Esse aqui vai ser seu guia, tá? Então trabalhe bem, deixe bem limpo, porque muitas pessoas acham que a zona de transição do fade é só intermediária e alta, mas não, ela começa desde a zona skin, desde a zona da shaver, 1,5 baixa. Agora eu estou utilizando aqui a 1,5 baixa, o movimento em si ainda, para preservar essa parte de aresta, essa linha de peso. Fica atento aqui, pessoal, que agora é só trabalhar em cima da marcação. Só trabalhar em cima dessa linha, tá? Toda a transição a gente vai trabalhar em cima dessa parte agora. E preservar essa parte frontal. Começa a ignorar ela um pouco mais, passando a máquina um pouco mais para trás. Pente meio alto. Pessoal, usando o pente meio alto aqui, eu vou só esfumaçar um pouco mais, tá? Eu posso levar essa parte mais cinza até em cima, até na parte limite, ou então eu posso manter ela totalmente na linha de peso, na linha de marcação. Aqui vai de vocês agora. Porém, eu prefiro deixar um pouco cinza, mas com bastante peso nessa região superior aqui, de conexão do topo. Pente meio intermediária. Esse pente meio aqui intermediário é somente em cima da marcação, tá? Somente em cima da marcação. O pente meio intermediário, o pente meio baixo vai ser somente em cima da marcação.
Toda a linha superior que tiver de peso, a gente pode conectar totalmente na tesoura, tá? Vai ficar mais fácil, mais polido, mais artesanal. Pente meio baixo. Como eu tinha dito antes, o pente meio baixo é somente em cima da marcação, somente em cima da linha de marcação. Esse pente a gente não vai subir mais, tá? Muitas pessoas acham que o pente meio não tira muito, ou acham que é até inútil, mas é o pente meio que vai fazer a magia do degradê. E tome cuidado com ele, porque da mesma forma que ele pode salvar seu degradê, pode estragar ele também. Punch cut. Gente, estou usando o point cut aqui agora para fazer um polimento desse fade, da parte branca para cinza. Se você tiver alguma dúvida sobre ele, no nosso canal tem mais dois vídeos, os dois vídeos anteriores, aula 1 e 2, que a gente explica bem sobre, tá? Tira todas as dúvidas e ensina como fazer, onde fazer. E só ressaltando aqui, pessoal, o uso do pente, um pente de qualidade, me ajuda e muito, tá? No point cut, nessa técnica de polimento, porque ele direciona muito bem o fio e como ele é anti-frizz, eu não fico com fios arrepiados, tá? Então isso aqui facilita muito pra gente no dia a dia durante esse polimento. Finalizamos essa lateral de fade, agora a gente vai fazer o outro lado e depois voltar no topo. Laterais prontas, vamos para a parte superior. No topo aqui, eu vou trabalhar com point cut, trazendo movimento e textura. Na parte da frente, vou reduzir um pouco o volume, tá? E fazendo perfil frontal também para limitar e causar um pouco mais de peso, assim caracterizando o crop. Vamos umidificar bem esse cabelo, tá? Para começar, como ele é um cabelo mais resistente, tem que ficar bem molhado, tá? Ficar um pouco mais maleável. E também vamos aplicar um pouco de leave-in para ajudar mais ainda nessa emoliência do fio. Já coloquei um pouco de leave-in aqui na mão, agora espalha bem na mão, tá? E aplica bem o cabelo, massageando o cabelo. Assim você vai ter uma emoliência melhor do fio e ajudando nas divisões que a gente vai fazer. Gente, como eu quero preservar essa quantidade de fios aqui, eu vou manter ela o mais elevada possível, tá? Para preservar totalmente os fios e comprimento. Então eu vou pegar nessa região e elevar na parte superior. O que sobrar eu vou tirar. Isso aqui eu tô definindo minha mecha guia, tá? Vou cortar mais reto, depois eu vou aplicar a textura nele. Preservando a elevação na parte da coroa. Pode colocar no ângulo de 45 graus aqui na parte frontal, para ficar com bastante volume e evidenciar mais a textura nossa aqui no fundo. Como definimos a mecha guia central, vamos pentear todo esse cabelo para um lateral. E assim fazer o mesmo processo de corte, tá? Só igualando o que sobrar na mecha guia central, com point cut. Podem seccionar as mechas para ficar mais fácil para vocês, tá? Como o cabelo está curto, vai sair pouca quantidade de fios. Mas essa quantidade que sai já vai dar uma diferença bacana aí no final. Pessoal, vou passar um secador aqui, vento médio, temperatura média, tá? Já cortei o topo, tá? Agora, uma dica interessante para alinhar esse perfil frontal aqui. A parte mais difícil é você passar a máquina e o cabelo sempre sair, sem sair do rumo da máquina. Eu geralmente costumo usar um pouco de laque, porque assim dá uma fixada nele e vai facilitar para você, tá? Pode fechar o olho. Só a fumacinha, tá, pessoal? Só para fixar mesmo. Vou usar o secador aqui somente para ajudar a fixar melhor e direcionar melhor o fio, tá? Pessoal, como eu já dei dica em alguns vídeos anteriores, você pode até assistir às aulas, a aula 1. Com sua máquina de acabamento, faz o perfil frontal. Sempre começo pelo meio e vou às laterais, tá? Definimos a altura e seguimos para a lateral.
Topo cortado, tá? Perfil frontal alinhado. Já fiz um detalhe aqui para chamar atenção também. Agora eu vou aplicar textura na parte superior do topo. No caso da textura aplicada aqui, diferente do point cut, ela vai entrar com a tesoura mais paralela ao fio, tá? De uma forma mais profunda. Assim, tirando densidade e deixando esse fio mais leve para trabalhar depois. A tesoura está entrando reta em relação ao cabelo, tá? E ele vai fazer um movimento de slice. Você entra com a tesoura e retira ela também. Textura aplicada na parte do topo, tá? Agora a gente vai finalizar com a pomada em pó e também uma pomada mate seco. Pessoal, jogando a pomada aqui, tá? Vou focar mais nessa parte da coroa, que é ela que eu quero com mais volume, tá bom? Pode se jogar bem aqui, mas não muito também. Jogou, aplica. Aplica, ela vai dar uma textura, vai te dar uma estrutura para você vir com a pomada mate seco depois, modelando esse fio. Já apliquei a pomada em pó, agora eu vou aplicar um pouco da pomada mate seco. Pessoal, pontinha de dedo, tá? Só para modelar. Essa quantidade já é suficiente. Aplica, espalha bem nas mãos, pode espalhar mesmo. E no cabelo, movimento circular. Pessoal, esse tipo de corte aqui é um corte mais prático, tá? Pro dia a dia. E essa finalização você consegue facilmente fazer ela em casa. Não tem muita dificuldade não. Porque esse corte já foi projetado para ficar nessa forma naturalmente. Você não precisa tanto de produto, mas o produto vai ser só a cereja do bolo, bora dizer assim. Só para você ter um visual mais harmônico, impecável, mais duradouro durante o dia e prático. Esse corte aqui é um corte bem prático para o dia a dia, tá? Bem mais fácil de arrumar, finalização simples, mais despojada, para quem gosta de um corte um pouco mais agressivo de certa forma, mas que ainda assim se mantenha de formato moderno, né? No dia a dia seu, eu acho que vai ser a escolha perfeita para você. Pessoal, mais uma aula hoje finalizada. Hoje o corte apresentado foi um crop fade, corte simples e prático para o dia a dia. Então, se você gostou, se inscreva, ative o sininho e comente o que você achou. E se você tiver dificuldade em algum corte também, pode comentar que a gente vai tentar trazer esse conteúdo aqui para o canal Nest Pro. Te aguardo, até mais.